Barroca, muito boa noite. Parabéns por mais uma vitória à frente do Ceará Sporting Clube. Aqui a Alisson Lima, do programa oficial do Ceará, o programa Canal do Vovô. Barroca, o Ceará tem 4 vitórias na competição e, curiosamente, das 4, 3 fora dos seus domínios, né? Vai para uma próxima partida em casa, já com a presença do torcedor. E numa entrevista exclusiva que o senhor dava para o nosso programa, o senhor falava do anseio que tinha de ter tempo para trabalhar a sua equipe, né? Para começar a implementar uma filosofia de trabalho. Mesmo com essa loucura de jogos, final de semana e meio de semana que o senhor teve agora, nessa última semana, essas 2 partidas fora de casa, já dá para dizer que, aos poucos, os jogadores estão começando, e isso é até um tanto notório, os jogadores têm começado a assimilar o que o senhor espera para o restante da competição? Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Bem, boa noite a todos. Uma vitória importante. Mais um jogo fora de casa. Um mérito grande aí da dedicação dos jogadores, o empenho deles. Em um jogo em que a gente não conseguiu se preparar tão bem, diferente do jogo do Criciúma, que a gente teve uma semana inteira para trabalhar, para se preparar. Esse jogo, a preparação foi muito mais de recuperação física e trabalho de vídeo do que trabalho de campo aquisitivo, mas os jogadores estão se dedicando, estão empenhados em tentar cumprir tudo aquilo que a gente está definindo coletivamente como ideia de jogo. Então hoje muita coisa funcionou. A gente também tem uma série de coisas ainda a ajustar. Eu tenho sempre falado isso, é o início de um trabalho, são muitos jogos no início, muito pouco tempo para trabalhar, para treinar, para repetir, para cobrar. Mas a gente tem compensado muito isso com a força dos jogadores, com a coletividade dos jogadores, principalmente com o compromisso deles com o objetivo. Então, foi uma vitória importante, um jogo difícil, uma equipe que tinha a mesma pontuação que a gente. A gente agora precisa, depois dessa vitória, dar um passo à frente, ajustar uma série de coisas que ainda precisam ser ajustadas, ter humildade para conseguir olhar isso, trabalhar duro, para a gente ir caminhando em frente dentro da competição. Boa noite, Eduardo Barroca, Danilo Queiroz, do Futebolês. Barroca, depois dessas 3 vitórias em que você não teve a presença da torcida do Ceará, porque ela não está podendo comparecer, no jogo em casa foi assim contra o Tombense, nos 2 jogos fora, o Ceará também está impedido de ter até torcida visitante. O Ceará vai jogar em casa com a presença de mulheres e crianças, mas torcedores do Ceará finalmente no domingo contra a equipe do Novo Horizontino. Qual a diferença que você imagina, avalia que isso faz para a sua equipe e o quanto é importante ter de volta a presença de torcedores incentivando o seu time em busca de resultados, já que o Ceará é notadamente uma equipe popular, uma equipe de grande torcida, mas que você, à frente do Ceará como técnico, ainda não pôde experimentar essa torcida a seu favor, a favor da equipe do Ceará. Obrigado. Bem, eu realmente estou numa expectativa muito grande de ter esse encontro com a torcida, porque desde que cheguei não tive essa oportunidade. Todas as oportunidades que eu tive de enfrentar o Ceará foi sempre com a torcida contra, então já pude perceber o que é jogar contra o Ceará com a torcida contra, e agora vou ter a oportunidade pela primeira vez de ter a torcida a nosso favor. Evidente que isso aí é um estímulo a mais para todos nós. O futebol, ele tem como pontos principais o jogador de futebol e a torcida, né? E principalmente a conexão da torcida com a equipe, com os jogadores. Então, com certeza vai ser um estímulo a mais para que a gente possa fazer um grande jogo contra o Novo Horizontino, um jogo difícil, contra uma equipe que também vem bem dentro da competição, mas a gente está num processo de amadurecimento, crescimento, busca de equilíbrio, de consistência. Espero que a gente consiga fazer um grande jogo contra o Novo Horizontino. Barroca, que é o Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN, é um prazer estar falando com você. Parabéns por mais uma vitória. É nítida a evolução do Ceará. A gente consegue observar que todos os pontos que você pontuou na sua primeira coletiva, eles estão sendo aplicados e o Ceará, de fato, vem mostrando um futebol envolvente
e ainda mais um futebol que consegue ser efetivo, consegue fazer muitos gols. Mas a minha dúvida, Barroca, hoje fica por conta de uma utilização de jogadores. O Vitor Gabriel tem 9 gols na temporada, tem sido um jogador muito importante e me estranhou um pouco a saída do Nicolas e a não entrada do Vitor Gabriel, principalmente pela função de cada um, né? São muito semelhantes à função dos dois jogadores. E entra o Luvanor, que não está tão bem na temporada. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa escolha. E a segunda também, o David Ricardo, que começou também a temporada muito promissor. Começou a temporada se destacando muito bem e tem sido um pouco utilizado também nas suas mãos. Eu queria saber um pouquinho dessas opções. Lembrando que em nenhum momento é uma crítica em relação ao seu trabalho. Admiro bastante o que você vem fazendo, mas eu queria saber um pouquinho dessas duas escolhas, por que elas não têm sido feitas. Bem, vou começar falando sobre o David. No último jogo, o Thiago ficou fora no aquecimento, como todos sabem, e o Lacerda vem jogando muito bem, na minha opinião, muito bem realmente. Já no jogo com o ABC, no meu primeiro jogo, ele já tinha jogado muito bem, e se você perceber todas as nossas vitórias, o Lacerda estava em campo, um jogador que eu estou bastante satisfeito com aquilo que ele vem apresentando e com o potencial que ele ainda tem para se desenvolver ainda mais. Então, o Lacerda vem jogando como protagonista nesse momento, vem correspondendo muito bem. No jogo contra o Criciúma, o David até entrou junto com o Léo Santos. A gente, naquela ocasião, por uma situação estratégica, achou que era interessante que entrasse os dois. E o David é um jogador extremamente importante, um jogador jovem, um ativo do clube, e um jogador também com potencial de crescimento muito grande, com capacidade de fazer muito mais de uma função. É um jogador com a relação com a bola muito grande, que vai ser muito importante para a gente dentro da temporada. Sobre a saída do Nicolas, hoje o jogo estava desenhado ali, a gente ganhando o jogo de 3-0, muito mais para o atacante entrar para participar, recompondo do que atacando, porque naquele momento a gente estava muito compacto nas linhas mais baixas e utilizando velocidade pelos lados, com os nossos atacantes de lado. Então, naquele momento, o meu maior interesse era que eu tivesse um jogador de mobilidade, um jogador até com uma característica maior de flutuação e que tivesse uma recomposição para defender com maior predominância até do que a parte de ataque. O Vitor também é um jogador muito importante para a gente, jogador que até aqui vem fazendo uma boa temporada, vem fazendo os gols e que obviamente vai ser muito importante, todos os jogadores vão ser importantes. Eu estou bastante satisfeito com a entrega, estou bastante satisfeito com o comprometimento deles com o nosso propósito de fazer um campeonato de recuperação. Não é fácil fazer um campeonato de recuperação, a gente vem aí de jogos em sequência fora de casa, jogos dentro de casa sem torcida, vindo de um início de competição com 0 pontos em 2 jogos, então a gente está vendo aí algumas equipes pontuando bem na frente e a gente vai precisar de todo mundo. Eu não tenho a menor dúvida que todos os jogadores vão ser importantes, eu estou contando com eles e é isso, assim, eu estou bastante satisfeito com o que eu tenho visto de dedicação dos jogadores. Não estou satisfeito porque a gente ainda tem um caminho grande, a gente ainda tem muita coisa para evoluir coletivamente, então a gente precisa ter humildade, a gente precisa enxergar que temos que crescer, temos que nos desenvolver em uma série de aspectos coletivos que dizem respeito ao meu trabalho com eles, né, de respeito às minhas atribuições, mas como eu falei, eu estou satisfeitíssimo com a forma como eu estou vendo os jogadores encarar esse compromisso. Então, vejo um potencial de crescimento bastante interessante na nossa equipe. Veiro pro Vozãocast. Barroca, muito boa noite. Parabéns pela tua vitória. Parabéns pelas 3 vitórias nas últimas 3 rodadas. Barroca, uma das características mais comentadas do teu plano de jogo é a saída de bola. Você gosta de uma saída de bola começando lá atrás com o goleiro, passando pela zaga, o meio e afins. Uma saída de bola que começa lá atrás e vai acompanhando o time todo. No começo do teu trabalho, o Ceará teve bastante dificuldade de se adaptar a essa realidade. Os zagueiros com erros individuais, gols tomados de bobeiras lá atrás. Mas agora, nas últimas 3 rodadas, isso tem sido diferente. O Ceará tem sido mais confortável, os zagueiros parecem estar mais confortáveis com essa saída de bola de pé em pé. E também a entrada do goleiro Bruno Ferreira nas últimas 2 rodadas adicionou um a mais, um que a mais nessa saída de bola, pois parece ter muita confiança em sair jogando com os pés.
Eu queria saber qual a avaliação que você faz, tanto dos zagueiros como do goleiro Bruno Ferreira, no acréscimo desse teu plano de jogo. Se eles têm realmente conseguido evoluir na saída de bola do Ceará do jeito que você pretende implantar aqui. Bem, na verdade isso é uma responsabilidade de toda a equipe, né? E é uma construir de uma forma clara leva tempo, fazer um trabalho de construção, dar coletividade à equipe no aspecto ofensivo leva tempo, precisa sincronia, precisa referência, e quanto mais a gente joga, mais eu consigo dar referências para eles daquilo que eu estou pedindo, daquilo que a gente treinou, como a gente se preparou para o jogo e o que aconteceu no jogo. E aí a gente pega o vídeo do jogo, senta com eles, mostra aquilo que aconteceu bem, aquilo que precisa evoluir, e o tempo vai mostrando e vai dando cada vez mais coletividade. Nesses últimos jogos eu também tive a oportunidade, principalmente nesses 2 últimos, de repetir a mesma equipe. Então, repetindo a mesma equipe, os jogadores também vão encontrando naturalmente uma coletividade que é importante. Mas a gente ainda tem muito que evoluir, muitos aspectos coletivos, com a bola, sem a bola, na construção, na definição das jogadas. Temos muitas coisas a evoluir. É um papel meu, é um trabalho meu. Mais uma vez vamos ter uma viagem aí muito dura, porque a gente vai sair daqui praticamente 4 horas da manhã, vamos chegar já na parte da tarde, no dia seguinte já vamos ter treino. É pouco tempo para recuperar fisicamente, mentalmente, mas a gente precisa aproveitar esse tempo e tornar esse tempo um tempo útil para crescimento. O ruim é que a gente nesse processo não consegue dar muito treino aquisitivo, porque a gente ainda vai ficar na recuperação do jogo de hoje e muito próximo do próximo jogo. Então você não pode dar uma carga de trabalho com repetição, com cobrança, com intensidade, porque os jogadores ainda vão estar desgastados. Em contrapartida, fica um trabalho meu e de todo o staff que a gente consiga minimizar essa falta de recuperação com feedbacks, com informações, com vídeos, com correções, com cobranças, para que a gente consiga dar um passo à frente, com muita humildade, sabendo que a gente tem muita coisa a evoluir, muito bom ganhar o 3º jogo seguido, mas a gente tem muita coisa a evoluir, e que eu termino aqui falando mais uma vez, a minha felicidade de ver como os jogadores estão comprometidos com o nosso propósito, com o clube, com a instituição, com aquilo que a gente está construindo junto. Nós vamos ter a missão de ser os guardiões desses valores que a gente está construindo aqui, e pode ter certeza, o torcedor pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito duro para continuar evoluindo. Um abraço a todos aí, boa noite.